Boa noite a todos e a todas. Queria primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de falar com vocês por aqui. É uma oportunidade que eu sempre agradeço a todos que me acompanham, a todos que estão comigo nessa caminhada e principalmente a Deus. Queria hoje começar falando sobre essa questão da sucessão e sobre o estado do Maranhão aqui no nosso querido estado. Nós temos uma movimentação já atípica, uma movimentação que tem levado muita gente a confundir o momento e também a se confundir sobre o que eu acho que está acontecendo com a cabeça do eleitor. Primeiro, eu queria colocar para vocês como é que eu vejo esse ambiente. Hoje eu olho para o estado do Maranhão e eu vejo que o estado avançou, que o pensamento do maranhense, ele lá em 2014, quando nós tivemos a vitória do governador Flávio Dino, ele já tinha mudado. Mas hoje nós temos muita gente ainda que ainda acha que eleição majoritária no estado do Maranhão é eleição feita pelo dinheiro, eleição feita pelo poder de alguns políticos ou mesmo da força das máquinas públicas. A minha visão hoje sobre isso é que o Maranhão avançou muito. Avançou porque tem um governo que conseguiu dar uma nova dinâmica a muitas situações aqui dentro do estado do Maranhão. E avançou porque as pessoas hoje, elas têm muito mais oportunidades do que nós tínhamos há algum tempo atrás. Hoje, as pessoas, elas têm necessidades, e essas necessidades, elas estão baseadas em algumas premissas, em algumas informações que chegam até essas pessoas. As pessoas têm muito mais acesso hoje a informações, a situações que podem e certamente mudaram a forma dessas pessoas pensarem. Eu digo sempre que o motor dessa movimentação política que a gente vê acontecendo no mundo, que a gente vê acontecendo no Brasil e que a gente viu acontecer no Maranhão nos últimos anos, é um motor que está baseado na melhoria da qualidade de vida da população. Melhoria da qualidade de vida que não está necessariamente ligada ao governo municipal nas cidades do estado do Maranhão, ao governo estadual ou mesmo ao governo federal. Em muitos países, em muitos estados, mesmo com severa crise econômica, a gente viu a classe média, a população desses municípios, estados e países avançarem. E quando se avança de forma econômica, quando você melhora a sua qualidade de vida, você começa também a ser mais exigente. Então esse é o primeiro tópico da minha visão sobre a população do estado do Maranhão e a população do Brasil também. A população ela está mais exigente, é uma revolução do mais, ela quer mais, é uma população que não aceita hoje a lentidão, a burocracia dos governos para atender às suas necessidades. Então é uma população que a gente às vezes até brinca com o governador Flávio Dino, a gente às vezes está inaugurando uma praça e chega ali uma senhora e pergunta: e o asfalto da rua? E a água encanada na minha casa? Porque a população aprendeu a olhar para outros exemplos, às vezes na mesma comunidade, às vezes na mesma cidade, às vezes em outros estados ou mesmo em outros países. E quando as pessoas olham para as outras comunidades, elas ficam mais necessitadas de ter também melhorias nas suas vidas. Então a primeira coisa que eu acho que as pessoas, principalmente nós, postulantes a cargos públicos e principalmente os pré-candidatos a governador, é entender que hoje existe essa necessidade de mais por parte da sociedade brasileira e também por parte da sociedade maranhense. O segundo elemento que eu traria para essa situação é essa
implantação, essa implementação, como a gente nunca tinha visto na história da humanidade, da mobilidade das pessoas. As pessoas hoje elas se movem muito mais rapidamente do que se movimentavam há 20, 30, 40 anos atrás. Eu nasci e morei boa parte da minha vida em Bacabal. Era muito difícil a gente vir de Bacabal para São Luís, como era difícil a pessoa vir de Grajaú, de Barra do Corda. Não se vinha com a grande frequência que a gente vem hoje. Mas mais do que isso, a gente também vai para outros estados, a gente vai até para outros países, como eu já fui aqui à China, levando mais de 150 empresários maranhenses para trocar opiniões, para poder entender o comércio da China e levar o nosso comércio para a China entender. Então, essa questão da mobilidade, ela também contribui muito e soma com a primeira situação, que é essa exigência que as pessoas têm de querer mais. Como as pessoas se mexem mais, se mobilizam mais, elas praticamente quebraram aquela, digamos assim, audiência cativa, aquela amarra que se tinha nos povoados, com os líderes, nos municípios, com os prefeitos ou ex-prefeitos, com os vereadores, com qualquer que seja o seu tipo de amarra. Isso também acontece no comércio. Antigamente, alguém que tinha uma venda lá no interior do Maranhão comprava sempre da mesma pessoa, aqui em São Luís ou em outros estados da federação. Agora, a pessoa faz uma pesquisa e ela consegue ter acesso a mercadorias, às vezes de melhor qualidade, com menor preço, porque tem uma gama de informações aí à disposição dessas pessoas. Então, esse segundo tópico da mobilidade, ele também está ajudando o Maranhão a compreender que nós queremos mais e nós temos exemplos. Exemplos dentro do estado, uma comparação de uma cidade com outra. Eu vi agora, por exemplo, na cidade de Pedreiras, a população virar o jogo da política porque estava se sentindo incomodada com os avanços de cidades vizinhas à cidade de Pedreiras. E assim foi no Brasil inteiro. Nós temos aí esses dois tópicos, mudando um terceiro tópico, que para mim é o determinante dessa situação toda, que é o tópico da mentalidade. Hoje as pessoas têm mais informação, viajam mais, têm mais possibilidade de agregar culturas à cultura que ele tem. Se não tem essa mobilidade, mas tem hoje os canais da internet, com diversas redes sociais, que ajudam muito a essa população a ter muito mais informação. E essa mentalidade, ela leva ao que a gente chama de comparação. A comparação hoje, ela não está apenas nos municípios, não está apenas no âmbito dos estados, mas é uma comparação das pessoas que às vezes têm acesso à informação e se questionam: por que não aqui? Por que não? Por que o Maranhão não tem tanto emprego? Por que o Maranhão não conseguiu ainda desbravar algumas situações, mesmo com todos os avanços que nós tivemos e que eu vou tratar aqui? Então, essa mudança de mentalidade, ela traz também, com esse objeto da comparação, a rejeição. E é isso que a maior parte da classe política tem hoje, é uma grande rejeição. Mesmo os políticos que acabaram de assumir, eu sou político e eu me vejo dentro, mesmo trabalhando, mesmo tendo acertos no que eu procuro fazer, mesmo tendo aí essa grande contribuição que eu tive durante a pandemia, enquanto muita gente estava escondido, a gente ainda tem rejeição. As pessoas estão mais intolerantes, as pessoas são mais imediatistas. Então, esses três tópicos, gente, é como eu vejo hoje, como eu avalio hoje o cenário político em qualquer lugar do mundo, e no Maranhão não é diferente. Então, aqui no nosso estado, que é um estado rico, um estado que nós temos aí grandes potenciais,
que nós estruturamos através do governador Flávio Dino. Quando o governador Flávio Dino entrou no governo, nós não tínhamos legislação robusta para garantir segurança jurídica para as pessoas, para os funcionários públicos e principalmente para os empreendedores que querem vir para o Maranhão ou querem ampliar os seus negócios aqui no Maranhão. Então, essa base foi toda constituída. Nós tivemos um olhar especial durante o momento de crise econômica que nós vivemos a partir do ano de 2015 e depois esse momento de crise sanitária, um olhar para os mais frágeis do Estado. O governador jamais virou as costas, principalmente para as pessoas mais pobres do nosso estado do Maranhão. Mas nós estamos aí vendo uma possível retomada do crescimento nos próximos anos. Toda vez que nós temos um período de crise severa, como nós temos agora, nós temos depois um período em que nós oportunamente temos o crescimento. E isso vai acontecer com toda certeza a partir desse ano ainda. E é nesse momento que eu vejo o Maranhão com grandes perspectivas, com grandes oportunidades. Eu me coloquei como pré-candidato a governador e vejo muitos acertos no governo Flávio Dino, acertos que nós não podemos abrir mão, como Escola Digna, como uma série de hospitais que nós construímos, deixando um legado importante durante esse período de pandemia, que a gente não vai poder desestruturá-los jamais. Municípios como Codó, que não tinha UTI, Pedreiras, que não tinha UTI, Porto Franco, vários outros municípios, isso passa a ser um legado, e um legado que vai ter um custo e que nós não podemos, de forma alguma, deixar de tocar isso adiante. Na educação, nós da mesma forma vamos ter um legado e um custo muito alto, porque nós vamos conviver daqui para frente com a tecnologia, com o ensino híbrido. E esse ensino, ele não poderá, de forma alguma, ser ofertado no Maranhão com menos qualidade do que nos outros estados, porque essa diferença pode trazer sérios problemas, não apenas para aqueles que estão sendo educados, mas para a economia, para a saúde, para o desenvolvimento do Maranhão como um todo. Então, essa é a visão que eu tenho sobre o Maranhão, rapidamente falando aqui. Nós temos hoje grandes perspectivas no Maranhão, nós temos um porto fantástico, uma área portuária fantástica, onde nós temos aqui uma das maiores movimentações de carga do mundo hoje. Quando a gente soma os 3 portos, nós temos uma movimentação acima de 250 milhões de toneladas de carga esse ano. Para vocês terem uma ideia, o Porto de Santos vai ter ali em torno de 180 milhões de toneladas de carga, que é um dos maiores do país. Nós temos o polo coureiro na cidade de Ribeirãozinho, nós temos o complexo do polo gesseiro na cidade de Grajaú, o polo de grãos que está lá na cidade de Balsas, na cidade de Buriticupu, na cidade de Chapadinha, na região de Chapadinha, e agora começa também a crescer na cidade de Lago da Pedra, na cidade ali de Colinas, enfim, em várias cidades onde essa proteína vegetal está chegando. O futuro é nós fazermos o caminho que o Mato Grosso, que o Goiás fez, transformando essa proteína vegetal em proteína animal, ou seja, em ração animal para peixe, para frango, para suíno, para gado, e aí nós termos em abundância esses animais aqui, para que nós possamos instituir os frigoríficos, alimentar a nossa população, suprir o que nós temos de demanda interna e, quem sabe, exportar essa matéria-prima, esses produtos para outros países a partir do estado do Maranhão, porque aqui nós teremos de 7 a 9 dias com mais proximidade dos grandes mercados consumidores da Europa e dos Estados Unidos. Então, rapidamente, eu acredito muito no Maranhão. Eu acredito muito que o Maranhão pode, a partir de agora, realmente ter o que nós não tivemos nos últimos anos. Mas, para isso, nós precisamos entender que a mentalidade das pessoas mudou, que a necessidade das pessoas mudou e ter um debate dentro dessa dinâmica que o nosso maranhense, o nosso eleitor exige. Nós temos hoje a possibilidade de falar mais de 1 hora sobre o meu pensamento sobre o meu pensamento a respeito do desenvolvimento do estado do Maranhão. Mas vamos fazer isso em outro momento,
porque hoje eu vim falar aqui sobre alguns pontos, entre eles essa minha visão sobre o processo eleitoral, a visão sobre o Maranhão, que eu estou colocando agora para vocês, essa questão da sucessão, das pesquisas e alguns anúncios que eu vou traçar aqui. Então, para acabar esse ponto sobre a questão do Estado do Maranhão, eu queria colocar a vocês que eu quero e acredito muito no Maranhão próspero a partir do governo Flávio Dino. O governador Flávio Dino hoje está deixando um legado importante, por exemplo, na distribuição de combustíveis. Nós temos o maior hub hoje do Brasil na distribuição de combustíveis. Só um empreendimento, que é o empreendimento da Raízen, movimentou 1 bilhão de litros do ano passado para cá. Nós vamos ter outros empreendimentos. Amanhã eu vou estar no empreendimento da Temap, lançando esse empreendimento lá no Distrito Industrial, próximo ao Porto do Itaqui. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar mais desenvolvimento dessa cadeia produtiva dos combustíveis. Nós fizemos um trabalho em 11 cadeias produtivas. O governador fez esse trabalho está muito enraizado, tem uma base muito boa para se avançar, como, por exemplo, na cadeia da avicultura, da mandioca, onde nós fizemos a cerveja magnífica e que hoje compra a mandioca aqui dentro do estado do Maranhão para levar para fora e trazer a fécula para fazer a cerveja. Enfim, tudo isso eu posso detalhar num outro momento, porque nós teremos muito tempo nos próximos meses para conversar sobre isso, e eu quero conversar sobre isso, eu quero estar à disposição para conversar sobre isso. Mas nós temos um quadro da sucessão. A sucessão aqui no estado do Maranhão, hoje, ela tem aí alguns elementos que trazem as suas pré-candidaturas, algumas pessoas que postulam ser governador do estado do Maranhão. Então, fora do nosso grupo, nós temos algumas candidaturas, e dentro do grupo do governador Flávio Dino, nós temos 4 pré-candidaturas. Nós temos a candidatura do vice-governador Carlos Brandão, do senador Everton, do deputado federal Josimar de Maranhãozinho e a minha pré-candidatura pelo Partido Solidariedade. Por que eu estou me colocando como pré-candidato? Para que as pessoas entendam. A gente não está com aquela pesquisa pronta aí não, né? Na hora que eu apontar, você coloca para a gente. Então, por que eu estou me colocando como pré-candidato? Primeiro, porque a gente vem numa discussão de vários meses, eu diria até de vários anos, onde as pessoas, eu não vou citar os nomes, já tinham se colocado como pré-candidatos e não crescem na pesquisa, e não deslancham na pesquisa, e não se tornam favoritos na pesquisa, mesmo a gente tendo um governador muitíssimo bem avaliado. E isso, eu acredito particularmente, que é em decorrência da forma com que algumas pessoas estão tratando a população do estado do Maranhão. Eu já falei isso na TV Mirante. Algumas pessoas acham que para ser governador do estado do Maranhão, basta ter dinheiro. Outras pessoas acham que para ser governador do Maranhão, basta ter prefeitos, políticos. Outras pessoas acham que para ser governador do Maranhão, basta ter o poder dos governos para chegar ao cargo de governador. Eu vim de uma batalha longa, sempre estive do mesmo lado do rio na política do Maranhão, sempre no campo da oposição até chegar ao governo com o governador Flávio Dino. E quando nós ganhamos com o governador Flávio Dino, nós ganhamos contra 204 prefeitos, contra 16 deputados federais dos 18 do Maranhão, 36 deputados estaduais estavam contra o governador Flávio Dino, os 3 senadores do momento estavam contra o governador Flávio Dino, o Palácio dos Leões contra o governador Flávio Dino, os meios de comunicação, e o governador Flávio Dino ganhou a eleição porque tinha o elemento principal à sua disposição, que é Vossa Excelência, o povo do Maranhão. Então, nesse momento, eu acho que a discussão, principalmente depois do que eu coloquei aqui, que a população quer mais, que a população tem muito mais acesso à informação, a população vai ali, vai acolá, ela monta hoje a sua visão própria do processo, ela não tem mais aquela de colher uma informação apenas de um veículo, como a gente tinha no passado. No passado, para um Simplício Araújo aqui, ser candidato, ser colocado como pré-candidato a governador do Maranhão, nós tínhamos que entrar por um dos 2, 3 jornais escritos que nós tínhamos, e 1 ou 2 televisões. E aí sim ter essa força política que tanto se prega hoje. Então, se nós já rompemos com esse ciclo ali em 2014,
e 2018 foi um ano atípico, porque como o governador Flávio Dino não tinha competidores à altura, a classe política, boa parte da classe política veio apoiar o governador Flávio Dino. Aqui eu não estou dizendo que a classe política não é importante. Eu estou colocando que essa não é a maneira adequada de discutir as eleições. E eu vou agregar um pouquinho mais. Além da classe política, muita gente acha que também consegue fazer uma lavagem, uma mudança na cabeça das pessoas através de blogs, através de matérias, às vezes, que não são matérias jornalísticas, são torcidas. São pessoas que torcem para um candidato A ou para um candidato B, que colocam ali a sua posição. Então nós temos essas 4 pré-candidaturas aqui no governo do estado do Maranhão, e com muito respeito, nós tivemos ali um diálogo com o nosso grupo alguns dias atrás, coordenados pelo nosso líder, que é o governador Flávio Dino. Um governador que a gente tem que entender que chega hoje num momento muito complicado do governo, não só pelas crises econômicas e crises sanitárias, mas porque o Grupo Sarney demorou 40 anos para sofrer algum tipo de desgastes, para que a população, para que nós da oposição quebrássemos algumas barreiras. O governador hoje, ele tem hoje um diálogo constante com praticamente todo mundo, porque hoje o poder é muito efêmero. O poder hoje não é mais o poder de 20, 40 anos atrás. O poder hoje está na mão das pessoas. É um poder que ele está, eu diria, colocado, não apenas na política, mas também no comércio. Você vê que grandes conglomerados hoje são engolidos por pequenas empresas que se formam e que conseguem penetrar com muito mais agilidade, com muito mais facilidade em alguns públicos aonde esses grandes grupos conglomerados não conseguem mais e alguns estão quebrando. Na política isso também está acontecendo. O governo precisa de um aliado que seja abraçado pela população do Maranhão. Um aliado que compreenda os legados que o governador Flávio Dino está deixando, que consiga impulsionar esses legados, mas acima de tudo, que faça muito mais, porque hoje nós temos uma sociedade que ela é muito... ela se move muito rapidamente. A sociedade hoje ela quer sempre mais. Então, eu não posso hoje assumir com o governador Flávio Dino todos os pontos de um governo que vai se ter daqui a 4 anos atrás. O que a gente pode e o que a gente quer é manter tudo que está dando certo, mas eu quero fazer mais com essa base importante que ele deixou, e a gente tem capacidade de fazer muito mais com isso, porque nós temos aí um cenário econômico importante, um Estado que está preparado para isso. E aí, minha gente, eu tenho comentado em muitos lugares onde eu tenho ido sobre esse equívoco que está sendo colocado em se tratar a política, a sucessão do governador Flávio Dino apenas com a classe política. Ora, eu respeito muito a classe política, mas a classe política do Maranhão são 217 prefeitos, são 18 deputados, são 42 deputados estaduais, todos muito importantes, líderes, mas eles não têm a capacidade de determinar a vitória de um governador, e isso já foi demonstrado lá atrás, quando o governador, repito, ganhou uma eleição contra 204 prefeitos, contra 36 deputados estaduais, contra 3 senadores, contra grande parte do poderio de comunicação do estado do Maranhão. A classe política é importante, mas mais do que isso, é esse o desafio, é esse o anúncio que eu venho trazer aqui para vocês. Eu quero elevar o debate da política do estado do Maranhão. Não temos como debater a sucessão do governador Flávio Dino apenas com os prefeitos, apenas com os ex-prefeitos, apenas com os vereadores, ex-vereadores, deputados, ex-deputados. Nós temos que debater com todos os segmentos sociais do estado do Maranhão. Nós temos um governador que ele não é governador só dos prefeitos. Ele não é governador apenas dos vereadores. Ele é governador de todos os maranhenses. E a gente viu isso muito claramente durante a pandemia. Então, nós precisamos
anúncio que eu quero fazer aqui. Eu quero estar à disposição de todos os segmentos da sociedade, dos economistas, dos médicos, dos engenheiros, dos mototaxistas, dos taxistas, dos sindicatos de construção civil, dos sindicatos de trabalhadores rurais, de toda a sociedade maranhense, para debater cada segmento, para que a gente possa construir uma proposta e a gente possa estar mais próximos, porque não temos como apenas com a força política garantir mais um grande governo e principalmente o progresso do estado do Maranhão. Quero bota aquela planilha onde quero mostrar a quantidade de empresas que nós temos aqui do estado do Maranhão. Para vocês terem uma ideia, se nós juntarmos todos os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, toda a classe que se diz política no Maranhão, nós teremos aí algo em torno de 20 mil pessoas. E olhem só o que nós temos hoje no estado do Maranhão. Nós temos no setor do comércio 181 mil empresas. São 113 mil prestadoras de serviço, 23 mil indústrias, 19 mil construtoras e quase 3 mil empresas de agropecuária e insumos e produtos de agropecuária no estado do Maranhão. Então, se nós temos essas pessoas que verdadeiramente tocam esse estado, porque eu quero colocar aqui para vocês o seguinte, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós tínhamos a cidade de Bacabal, por exemplo, pode tirar aquilo, a cidade de Bacabal, por exemplo, ela tinha ali uma movimentação financeira onde 70% de tudo que circulava na cidade de Bacabal era oriundo do poder público estadual, municipal e federal. 70% de tudo que circulava na cidade de Bacabal era oriundo do poder público há 20, 30 anos atrás. Hoje, Bacabal inverteu essa situação. 70% de toda a movimentação econômica da cidade de Bacabal é oriunda do poder privado e não do poder público. Então, nós precisamos entender que ficar de fora dessa discussão pode acarretar um prejuízo muito grande. E vou mais além. Talvez esteja aí a grande saída para o estado do Maranhão. A grande saída para a geração de emprego e para desenvolver para valer o estado do Maranhão nos próximos anos. É o envolvimento da classe empresarial, do segmento empreendedor do estado na política estadual. Nós não podemos ter alguém oriundo apenas da política para governar o estado. Nós precisamos de alguém que seja oriundo, que tenha a capacidade de carregar a esperança da população, a capacidade de transformar esse estado e de verdadeiramente gerar empregos aqui no Maranhão. Quando eu toquei no exemplo de Bacabal, se vocês pegarem o Maranhão, praticamente é a mesma situação atualmente. O que nós movimentamos lá em 2014, quando a então governadora Rosiana era gestora do estado, foi algo em torno de 19 bilhões. Desses 19 bilhões, os investimentos significaram algo em torno de 2 bilhões, mais os projetos do BNDES, que foram contratados ali naquela oportunidade. Ora, no mesmo ano de 2014, a iniciativa privada movimentou no estado do Maranhão, com nota fiscal, 58 bilhões de reais. E quando eu digo com nota fiscal, é porque muita gente sabe que existe movimentação com nota fiscal a menor ou sem nota fiscal. Então percebam que o Maranhão tem crescido puxado por essa grande força que são os empreendedores do nosso estado e que eu passei a admirar muito mais, porque eu fui um deles. Eu já percorri esse estado do Maranhão inteiro como vendedor, como representante de produtos, como empresário e agora como secretário de Estado. Já tinha também percorrido como político. Então, eu conheço esse estado do Maranhão, conheço histórias lindíssimas no estado do Maranhão e sei da capacidade do maranhense. O que nós precisamos fazer é destravar o estado. E nós temos muitos entraves, como, por exemplo, esse que eu estou defendendo, que seja destravado da grande ilha de São Luís, que é o plano diretor. Em âmbito de Estado, em âmbito de governo federal, ainda temos também muito a destravar, e eu vou tratar isso oportunamente. Somente com
a retirada desses gargalos, com a retirada desses obstáculos, nós poderíamos, no Maranhão, realmente ter um crescimento econômico à altura do que o nosso povo deseja. Muita gente olha para a renda per capita do Maranhão e se espanta quando nós temos uma renda per capita que, na maioria das vezes, está lá na última colocação. Essa renda per capita é em decorrência da nossa dependência que nós temos de produtos de outros estados da federação. Nós não temos quase nada sendo produzido no Maranhão. E nós precisamos rever essa situação, que eu repito, nós começamos a fazer isso em 2015, debaixo de uma crise econômica, e depois veio uma crise sanitária. Nós precisamos continuar insistindo nesse planejamento que o governador Flávio Dino iniciou, porque é esse planejamento que tirou o governo de dentro dos negócios das pessoas e que está hoje fazendo com que nós tenhamos anúncios e mais pessoas interessadas aqui no estado do Maranhão em promover o emprego e a renda. Meus amigos, eu queria mostrar a vocês e pedir aqui a atenção, principalmente dos nossos colegas blogueiros, amigos jornalistas. Põe a pesquisa, por favor, Queiron. Nós temos hoje uma facilidade de acesso muito grande. Praticamente o Maranhão inteiro fala comigo pelo Instagram, às vezes pelo Facebook, às vezes pelo WhatsApp. E quando eu coloquei o meu nome, dá para ampliar um pouquinho, que ele está muito pequeno. Quando eu coloquei o meu nome nessa cruzada para tentar o teu apoio, tentar que você consiga me enxergar como um bom postulante ao governo do estado do Maranhão, antes de colocar o meu nome, eu fui avaliar se realmente, aonde eu tenho base política, se eu realmente tinha capacidade de ter uma boa votação. E percebam aí, só 2 resultados. Um resultado que é ruim para mim, que é o pior resultado que eu tenho, e um resultado que é o melhor resultado que eu tenho. A região sul, lá, que compreende os municípios de Balsas, Loreto, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Sambaíba, Carolina, Riachão, eu tenho 10% hoje de intenção nessa região, que é o meu pior resultado dentro do estado. Na minha região do Mearim e Médio Mearim, eu tenho 32%, melhor do que os meus colegas, o Everton, e do que o Carlos Brandão. Para vocês terem uma ideia, na cidade, na região de Pedreiras e Trizidela, Lima Campos, eu chego a 39%. Então, jamais eu poderia estar me colocando à disposição da população do estado do Maranhão sem auferir esses números, sem ter o apoio da minha base. E graças a Deus, e eu sou muito grato todo dia, eu estou sempre à disposição dessa base, como estou do todo o povo do Maranhão. Eu tenho hoje um apoio que eu chamo dentro de casa, como eu tenho aqui na Grande São Luís, que em breve vou mostrar as pesquisas. Então, são esses números, com essa vontade que eu tenho de ajudar o Estado, como tenho feito, que me movem hoje a colocar o meu nome. E eu queria pedir aos jornalistas, principalmente, não tem um jornalista do estado do Maranhão que não tenha o meu contato. Então, eu acho que o momento, até em respeito aos nossos leitores, às pessoas que acessam a internet, é o momento de você consultar as pessoas quando a matéria diz respeito às pessoas. Então, por exemplo, semana passada, olha só como é engraçado. Primeiro veio uma pesquisa, não vou falar mal sobre a pesquisa, e me coloca com 1%. As pesquisas já tinham me colocado com 2%, e quando eu anunciei que era pré-candidato, eu fui a 5%. Mas a pesquisa me colocou com 1%. Mas se eu estou com 1%, por que que o mesmo grupo que me colocou com 1% colocou um blog para dizer que eu ia desistir, renunciar da minha pré-candidatura? Então, esse tipo de situação é uma situação que o povo do Maranhão não merece. Nós precisamos respeitar o povo do Maranhão, e vocês todos têm o meu acesso, têm o meu contato, e eu acho que vocês não devem fazer isso só comigo, não. É com todos os candidatos, com os candidatos da oposição, com os candidatos da situação, porque não se iludam. Não se iludam que hoje só quem está lendo os blogs, só quem está fazendo a política é a classe política e quem está em torno dessa classe política. O povo só vai entrar
lá na frente. E quando o povo entrar, não adianta o que você escreveu em blog, não adianta o que foi colocado aí querendo desmerecer essa ou aquela candidatura, porque o povo é soberano e o povo sabe o que faz. Então eu acredito muito nessa força popular e queria pedir a vocês que a gente não alimentasse esses fakes, que nós tivéssemos aí essa checagem, né, para que a gente pudesse prestar as informações corretas. Sou pré-candidato, sim, e quero dizer a vocês que o governador Flávio Dino, eu conversei com ele antes e nós tivemos depois uma reunião com o nosso campo político. Nessa reunião estavam os 4 pré-candidatos. Estava o Josimar de Maranhãozinho, estava o Everton Rocha, estava o vice-governador Carlos Brandão. E lá ficou muito claro que nós 4 iríamos ser avaliados pela população e que quem de nós tivesse a melhor avaliação da população, tivesse o maior zelo com o legado do governador e pudesse seguir com a maior abrangência, com o maior número de pessoas que atualmente estão no grupo em torno da sua candidatura, esse será o candidato do governador Flávio Dino. Então lá a gente assinou um pacto. Eu quero dizer isso para vocês e quero colocar muito claramente que eu vou respeitar o pacto. Eu sou um homem de grupo, eu sou uma pessoa que jamais tenho a capacidade de enfiar a faca nas costas de alguém. A minha vida vocês vão saber durante essa trajetória. Eu vim de baixo, eu fui pobre, cheguei aqui sem passar a perna em ninguém, cheguei aqui sem meter a mão no que não é meu, cheguei aqui de cabeça erguida. E é de cabeça erguida que eu quero continuar orgulhando os meus filhos e as pessoas que me conhecem. Então, estarei cumprindo o pacto, desde que o pacto seja cumprido também com os pré-candidatos. Na reunião, eu alertei para a importância da isonomia entre os pré-candidatos. E a gente vê um ou outro candidato respeitando esses compromissos. Eu quero dizer que hoje quem mais respeita esses compromissos, não que os outros estejam respeitando menos, mas eu quero citar aqui o deputado Josimar. Ele não perde seu tempo atacando ninguém. Ele não perde seu tempo plantando nada contra os outros. E ele é uma pessoa que tem todo o direito de postular a sua pré-candidatura. Como tem também o Everton, como tem também o Carlos Brandão. E não estou dizendo que eles atacam. Mas quando a gente deixa alguém atacar, quando alguém meu, ligado a mim, ataca, nós estamos investindo para termos problemas no nosso grupo. Então nós não podemos alimentar esse tipo de coisa entre a gente. Nós precisamos tratar as 4 pré-candidaturas com muito respeito, para que nós tenhamos a possibilidade de sentar os 4 lá na frente com o governador Flávio Dino e definir de uma maneira responsável e, acima de tudo, benéfica ao Maranhão, qual é o melhor caminho que nós teremos a seguir. Outras candidaturas estão sendo colocadas dentro do nosso campo, na reunião onde nós firmamos o pacto. Apenas essas 4 candidaturas foram colocadas. Fora do nosso campo, a gente respeita as pré-candidaturas. E nós vamos buscar também dialogar. Dialogar dentro e fora do grupo para tentar construir uma maioria. Mas, aqui para ir encaminhando para o final, eu acredito, e é isso que eu quero deixar de mensagem agora, como grande anúncio, eu espero muito que essa minha fala aqui mude um pouco a dinâmica do jogo que está sendo posto. Porque estão somando prefeitos, cabeça de prefeito, estão contando cabeça de prefeito como quem conta gado. Estão contando cabeça de vereador como quem conta cabrito. Primeiro, eles merecem respeito. E eles podem acompanhar a mim, acompanhar o Everton, acompanhar o Brandão e tomar a sua decisão na hora de tomar a decisão. Então, nada significa dizer que fulano tem tantos prefeitos ou fulano tem menos prefeitos, porque o que vai importar realmente é a sociedade maranhense. Eu vejo poucos prefeitos com coragem para efetivamente peitar a vontade popular, caso essa vontade se estabeleça em torno de um dos nossos nomes. O que vai certamente acontecer lá na frente. Então nós precisamos continuar avançando, sem esse tipo de tratativa, sem deixar que as pessoas próximas da gente coloquem esse tipo de notícia fake, até porque todos eles têm acesso até a gente, e a gente continue fazendo o que o governador Flávio Dino nos solicitou, mantendo a unidade,
mantendo essa tocada, mantendo este caminho, porque este caminho ele está verdadeiramente mudando o estado do Maranhão, e só esse caminho pode, nos próximos anos, mudar o estado do Maranhão. Como eu acho que isso pode acontecer? Isso só vai acontecer se a sociedade perceber que esse jogo ele é antigo, ele é tão antigo que nem em 2014 vocês caíram nisso. Essa coisa de prefeito para cá e prefeito para lá, e deputado para cá e deputado para lá. Nós precisamos ouvir o povo do Maranhão. Nós precisamos que os segmentos sociais se organizem e nos convidem. Os 4, os 6, os 8, os 10 pré-candidatos que nós teremos no Maranhão, para perceber assim qual é aquele que você pode ter a maior esperança, aquele que você pode depositar o futuro da sua família, dos seus negócios e do estado do Maranhão. Então, o que eu gostaria hoje de deixar bem claro é essa dinâmica que eu acredito e que eu vou insistir por ela. A classe política, eu respeito muito o que está acontecendo aí. Eu sei de prefeito constrangido, porque anda de um lado e anda do outro, tem 2 amigos, é meu amigo, é amigo do Everton, é amigo do Brandão. Não vamos fazer isso. Vamos todos levantar a mensagem que nós queremos realmente para o estado do Maranhão, o que nós queremos realmente fazer. O jogo não é da classe política. O jogo da classe política é o jogo do deputado estadual, do deputado federal, às vezes do senador, mas o jogo majoritário, o jogo da campanha de governador, esse jogo é do povo do Maranhão, e é na mão do povo que está o destino do Maranhão. Então, nos próximos dias eu começarei essa cruzada. Irei a municípios, mas também já tenho convites de alguns conselhos de profissionais, de sindicatos e de associações e cooperativas para discutir algumas situações relacionadas a esses nichos, a esses segmentos específicos. Quero aqui agradecer muito a todos vocês pelo apoio que vocês estão me dando. Eu, quando coloquei o meu nome, eu fiz isso com muita humildade. Como quem me conhece sabe que eu trato tudo com muita humildade. Às vezes, eu tenho a mesma cara dura de quem já apanhou, de quem já sofreu muito na vida, porque eu não cheguei fácil aqui onde eu cheguei, não. E as pessoas às vezes confundem um pouco isso, mas quem me conhece na convivência do dia a dia sabe como eu trato as pessoas, como eu acolho o ser humano, como eu corro atrás das pautas relacionadas a tudo aqui nesse estado. Foi assim a minha vida inteira, foi assim durante a pandemia. Na pandemia, o governador Flávio Dino, ele desmobilizou várias secretarias de Estado. Leiam a portaria. E entre essas secretarias de Estado estava desmobilizada a Secretaria de Indústria e Comércio. Mas eu não vim para cá, para casa, aqui é a minha casa, eu estou na minha casa hoje recebendo vocês, conversando com vocês. Eu não vim para casa ficar esperando a solução, não, como eu vi muita gente covarde fazendo pelo estado do Maranhão afora. Eu fui para o fronte da batalha e lá eu pude contribuir enormemente para o que nós temos hoje de resultado. Nós temos um governador com o melhor resultado da pandemia, um estado que se saiu muito bem durante a pandemia. Isso tudo é trabalho do governador Flávio Dino, mas de todos nós que fazemos, a equipe do governador Flávio Dino, porque uma pessoa só não consegue fazer tudo o que nós fizemos durante todo esse período. Então, eu quero aqui estar à disposição de vocês, eu quero pedir encarecidamente, humildemente, aos jornalistas, às televisões, aos blogs, que me consultem sobre qualquer assunto relacionado à minha pré-candidatura. A minha pré-candidatura, ela não é minha, ela é do meu partido, ela é das pessoas que estão ao meu redor, que me dizem todo dia que o meu nome é o melhor nome para esse cenário, que eu tenho a capacidade de fazer um grande trabalho após o governador Flávio Dino, e assim eu aceitei esse desafio. Então, eu queria que vocês podem até não respeitar a mim, mas respeitem essas pessoas maravilhosas que estão ao meu redor. Essas pessoas, elas poderão contribuir com a minha candidatura, com o meu governo, ou com o estado do Maranhão, independente do que a gente possa ter daqui para lá. Porque eu não tenho aqui a onipresença, a prepotência de dizer que serei o governador a
a qualquer custo, que serei, de qualquer forma, o escolhido pelo governador e pelo povo do Maranhão para governar o Estado. Agora, eu vou lutar, e quem me conhece sabe que quando eu busco fazer uma coisa, eu busco fazer para que aquilo realmente fique de pé. Então, estou lutando com todas as minhas forças, dia e noite, estarei lutando dia e noite, porque eu quero ajudar o Estado do Maranhão. Eu tenho hoje o mesmo padrão de vida que eu tinha quando eu entrei no governo Flávio Dino. Inclusive, estou na mesma sala aqui, onde várias reuniões aconteceram aqui com o senador Everton Rocha, com a Elisiane Gama, com o governador Flávio Dino e outros companheiros dessa cruzada inteira. Então, eu não tenho aqui essa pretensão de poder, de riqueza. Eu tenho a pretensão de ajudar o Estado do Maranhão, como eu tenho ajudado, de continuar essa luta que o governador começou e que sofreu muito, porque ele rompeu com muita coisa que nós vamos, nos momentos adequados, colocar para a população de todas as cidades do Estado do Maranhão. Então é com muita humildade que eu peço a vocês, em respeito a essas pessoas. Nós temos muito a contribuir com o Estado do Maranhão juntos. Não vamos deixar fake news, picuinhas, qualquer que seja a situação, nos desagregar. Eu acredito muito no trabalho que o Everton Rocha está fazendo para ajudar o Estado do Maranhão. Nessa cruzada que o vice-governador Carlos Brandão quer implementar também pelo Estado do Maranhão. O deputado federal Josimar também tem as suas pretensões, eu acho isso muito válido, como eu acho válido todos os pré-candidatos, e respeito a todos os pré-candidatos, mesmo aqueles que não são do nosso grupo. Eu acredito que assim nós vamos oportunizar ao povo do Maranhão, que o povo do Maranhão tome a melhor decisão para a gente seguir em frente, para que nós possamos continuar crescendo, para que o Maranhão possa gerar muito emprego e possa efetivamente colocar de pé uma coisa que durante anos a gente espera que aconteça aqui no Estado do Maranhão. Nós precisamos inverter essa situação e produzir no Maranhão para que nós possamos abastecer o Estado do Maranhão, que hoje é abastecido em mais de 80% por produtos de outros estados da federação, e também atender a esses estados. Só assim nós vamos trazer de volta o nosso irmão que está indo para empregos, às vezes subempregos em outros estados da federação, e produzem lá e mandam para cá uma parte dos seus recursos e mandam para cá, e a gente manda para lá esse potencial que nós temos de gerar emprego e renda aqui no Estado do Maranhão. Então, para finalizar, eu queria agradecer a todos vocês, dizer que sou pré-candidato a governador do Estado do Maranhão, com a anuência do governador Flávio Dino, que nos colocou isso numa reunião com os 4 pré-candidatos, que vão seguir essa caminhada. Ele mesmo determinou que apenas a partir de novembro nós possamos voltar a tocar nesse tema, e até lá que todos fizessem o melhor de si para tentar conseguir o maior apoio possível da sociedade. Eu peço o teu apoio, eu peço a tua ajuda e quero contribuir com o nosso Estado e o desenvolvimento econômico que o nosso Estado tanto precisa. Estou à disposição, estarei à disposição das cidades, dos empresários, dos segmentos empresariais, dos segmentos profissionais, dos sindicatos, enfim, de todos os segmentos sociais do Estado do Maranhão, porque esses sim representam 95% de quem vai votar na próxima eleição. E um voto de qualquer um deles é igual ao voto de um prefeito. Então a gente precisa dos prefeitos, a gente precisa dos políticos, mas a gente precisa muito mais de vocês, sociedade maranhense. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.